Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de março. São José no Templo. Apresentação. A lei de Moisés ordenava que 40 dias após o parto, as mães se apresentassem no templo para sua purificação e faziam a oferenda prescrita, que era um cordeiro e uma pomba, se os pais eram ricos, ou então um casal de pombos ou rolas, se eram pobres. Esta oferenda era, a um tempo, sacrifício e holocausto. Sacrifício em expiação do pecado contraído pela geração da prole, e holocausto de consagração que se fazia do filho a Deus. Se a criança era um primogênito e filho de levita, ficava no templo para o serviço do culto, e se não era levita, deveria ser resgatado pelo preço de 5 siclos. Esta lei dos primogênitos lembrava a morte que Deus enviava a todos os primogênitos do Egito para libertar o povo de Israel da tirania do cativeiro de Faraó. Jesus não estava obrigado à circuncisão, e nem estava Maria, a lei da purificação. Veio o Salvador ao mundo pela virgindade maternal de Nossa Senhora, que não experimentou nem as dores nem as misérias das outras mães. Quis obedecer à Mãe de Deus. Ouçamos o Evangelho. Não há melhor intérprete do que se passou no Templo de Jerusalém. As circunstâncias da apresentação no templo nos mostram naquelas cenas tocantes como estaria a alma de São José, inundada de consolações e transpassada de dor. Foi um mistério de alegria e de dor. Simeão toma nos braços o menino e vê realizado o que desejou ardentemente ver: a redenção de Israel. É a imagem do sacerdote da nova lei, o primeiro ministro do altar que recebe nas mãos o filho de Maria. Depois da bênção, do cântico da alegria do Nunc Dimittis, a profecia dolorosa. Este menino é destinado para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel. Será alvo de contradição e uma espada de dor há de atravessar a tua alma. Não se pode compreender a dolorosa e profunda impressão causada na alma de São José ao contemplar sua castíssima esposa naquela hora. Parecia já contemplar o quadro horroroso do Calvário, ver o sangue de Jesus e as lágrimas de Maria. É certo que compreendeu toda a profecia e havia cumprido desde então. A presença tão amável do menino Jesus, o doce convívio de Maria, ainda tornavam mais amarga a lembrança do que se havia de cumprir. Toda a vida de José, desde aquela hora, foi um misto de felicidade e amargura. O mais feliz dos pais e de todos os esposos. A paz e o encanto da Sagrada Família não se podem imaginar e nunca houve maiores na terra. Porém, conhecer o futuro de sua esposa ao pé da cruz e saber que os encantos adoráveis do seu filho adotivo seriam transformados como um verme dilacerado pelos açoites e coberto de chagas numa cruz no Calvário. Ergam sum vermis et non homem. Eu estou como um verme e não homem, dissera o profeta de Jesus. José tinha diante de si este quadro ao ter nos braços seu filho querido e ao contemplar Maria via transpassada pela espada cruel. São José teve realmente uma parte bem grande no mistério da redenção. O mistério da apresentação o consagrou também vítima com Jesus e Maria pelos nossos pecados. O Santo Patriarca é nosso protetor seguro nas aflições desta vida terrena. Viu ele as primeiras gotas de sangue da nossa redenção no templo da cerimônia da circuncisão. Ouviu a profecia da espada de dor do coração de Maria. Sofreu por nós realmente e pela redenção e salvação nossa. Qual não há de ser o poder da intercessão de São José junto de Jesus e Maria para nos alcançar o perdão de nossos pecados e a misericórdia do Filho de Deus e da Mãe de Deus, refúgio dos pecadores?
a purificação. E terminados os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício, conforme está ordenado na lei do Senhor, um casal de rolas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem, justo e timorato, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. E recebera a resposta do Espírito Santo, que ele não viria à morte, sem ver primeiro o Cristo do Senhor. E veio, pelo Espírito Santo, ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram o teu Salvador, que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. E seu pai e sua mãe estavam admirados daquelas coisas que se diziam dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser o sinal a que contradirão. E uma espada transpassará a tua própria alma, a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Samuel, da tribo de Aser. Esta era já de idade avançada e tinha vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade. E esta viúva, com 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite em jejuns e orações. E ela, chegando nesta mesma hora, louvava o Senhor e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. E depois que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua casa de Nazaré. Exemplo: São José salva uma agonizante. Uma jovem de 27 anos cai enferma em estado grave, com uma tuberculose que a levava à sepultura, consumindo-a dia a dia. Recebera outrora esta moça boa educação religiosa e até a idade de 18 anos fora bem fiel à prática dos sacramentos. Depois, as más leituras e más companhias arrastaram uma vida mundana e perdera a fé. No estado lastimoso em que se achava, rejeitava todo o conforto espiritual. O mal fazia-lhe rápido progresso no organismo. Estava às portas da morte. Alguém lhe falou em sacramentos. Não e não. É inútil falar-me nisto. Não tenho fé, não me confesso. E se Deus existe, há de ter misericórdia de mim. Algumas pessoas, amigas e parentes da infeliz tuberculosa, lembraram-se do poder de São José e começaram todos uma fervorosa novena ao patrono dos agonizantes. No segundo dia da novena, falaram ao doente se desejava a visita de um sacerdote. Não me falem, padre. Deixem-me sossegada. Não tenho fé. Retirem-se, replica toda indignada. A novena continua e a enferma parecia ainda mais obstinada que antes. Uma jovem piedosa de família exclama: É inútil. São José desta vez não nos quer ouvir. Ela morre sem sacramentos. Não fales assim, diz uma amiga. É falta de confiança, pois já que entregamos a São José esta pobre alma, fiquemos tranquilas. Prometi uma novena de ação de graças e tenho certeza que me ouvirá. 4º, 5º, 6º dia da novena. A doente sempre pior de corpo e de alma.
No 6º dia, a enfermeira não se conteve. Foi à capela queixar-se de São José. Ó meu santo protetor, por que ficar surda a tanta oração? A doente agoniza e está cada vez pior. Como dizem que quem recorre a São José sempre é atendido? Como Santa Teresa nos garante o poder e a eficácia da proteção vossa, meu grande santo, em todas as aflições? Pois não se trata de uma alma. E as lágrimas lhe corriam pela face, numa queixa dolorosa. Não havia terminado a queixa quando a enferma a chama e lhe diz ofegante: sinto-me muito mal, muito mesmo. Mande chamar o padre. Veio logo o sacerdote. Confessou-se com grandes sinais de dor, recebeu piedosamente o viático. Sentiu voltar em sua pobre alma toda aquela vida de outrora. Expirou resignada e contente a invocar os nomes benditos de Jesus, Maria e José. Milote, tesouro. Neste 16º dia da novena de São José, que pertence ao mês de São José, que são 31 dias, tenho agora este exemplo, esta história, em que várias pessoas se preocupam com uma doente que não quer um padre, que não quer os últimos sacramentos. Mesmo no hospital, até a enfermeira se preocupa com isso. Eu sou de um tempo em que nos hospitais ainda se viam, junto às camas, uma cruz pendurada nas paredes. Infelizmente, aos poucos foi-se reiterando todo esse sinal da cruz de Cristo nos hospitais, com aquela ideia de que devemos respeitar as religiões e todas as confissões de fé. Mas vejamos, por vezes eu penso assim: será que acreditamos realmente que a Igreja Católica é a única que salva e que fora dela não há salvação? Será que nós católicos temos esta confiança de que, sem ser na religião católica, não podemos alcançar a salvação da nossa alma? Mas isso, se for verdade, e sendo verdade, nós também devemos, por caridade, desejar aos outros a mesma felicidade. Então, deve-nos custar e deve-nos doer a alma quando vemos alguém diante de nós que não aceita Jesus, que não aceita, mesmo diante da morte, um sacerdote, a confissão, os últimos sacramentos. Porque vamos dizer e vamos pensar: meu Deus e Senhor, até o último instante, esta pessoa não te quis. Claro que muitas pessoas irão dizer: mas Deus é misericordioso. Mas Deus também é justo. Mas Deus, antes de tudo, quer ver o nosso amor. Se nós não o queremos em vida, por que iremos o querer depois da morte? E se não estamos ao lado de Deus depois da nossa morte, estaremos no inferno. Assim como diz Nossa Senhora aos 3 pastorinhos: vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. E nesta história viu-se a concretização desse pedido de Nossa Senhora em Fátima. Várias pessoas a fazer novena a São José, a rezar para que esta doente sentisse vontade de voltar à fé. Estas pessoas tinham no seu coração a mensagem de Fátima. Ouviram realmente a mensagem de Fátima. Não sei se esta história aconteceu antes ou depois das aparições de Fátima, mas o certo é que estas pessoas, estes católicos,
tinham consciência da sua religião e foram obedientes ao pedido de Nossa Senhora em Fátima, rezando por aqueles que estão afastados da fé católica e pedindo a Deus para que Deus tenha compaixão da sua alma, para que eles, pelo menos, junto à sua morte, se arrependam e voltem para Cristo, confessem seus pecados e recebam o sacramento da extrema-unção e todos os sacramentos para que possam expirar, morrer em paz, verdadeiramente em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.